glória a Deus, graças a Deus. Uma das coisas que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, dos cavaleiros, é que haveria um cavalo que traria pestes, que traria doenças. E eu não sei se vocês perceberam que nós estamos entrando numa fase das nossas vidas que aparece do nada. Como a Mari falou, de repente dá uma dor no corpo, de repente nós ficamos mal. E eu acredito que são as dificuldades dos últimos tempos, porque nós estamos vivendo eles. E nós precisamos a cada dia mais nos apegar com o Senhor. E uma coisa que eu tenho no coração, igreja, é que Jesus vai nos separar. Assim como Deus separou o povo judeu na terra de Gozém. As pragas aconteciam do lado, no Egito. Gozém também é no Egito, né? Mas as pragas aconteciam ali, do lado deles. Mas Deus guardava o seu povo. Deus guardava aqueles que eram seus. Nós vamos passar pelas dificuldades, nós vamos sofrer. Eu acredito que nós vamos ser arrebatados, mas alguma coisa vai resvalar em nós. Mas Deus vai nos guardar e vai nos dar livramento. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 24, segunda de Samuel, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 18 ao 24, segunda Samuel, 24, 18 ao 24. Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o Zebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Lhe disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, os aparelhos dos bois para a lenha, tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata. Amém? Glória a Deus. Igreja, todo esse mês de outubro nós vamos estar falando de personagens da Bíblia que não tem muita ênfase, que não aparecem muito. E hoje eu quero falar sobre esse personagem, Araúna. Davi havia pecado contra Deus. Davi havia feito algo que não agradou Deus, e essa atitude de Davi custou a vida de 70.000 pessoas. Se você ler o contexto completo de 2 Samuel 24 e também um texto complementar que está em 1 Crônicas 21, você vai ver que Davi pede para o chefe do exército dele, Joabe, contar os homens prontos para a guerra, homens prontos para guerrear. E o próprio Joabe fala para Davi: Davi, não faz isso não. Para que contar os homens de guerra? Você vai começar, lógico que não está escrito ali, né? Mas acredito que Joabe deve ter falado assim: depois de velho você vai começar a confiar em homens? Derrotou Golias, derrotou exércitos gigantescos com 400 homens, os 400 valentes de Davi, e agora você quer contar exército? Bom, resumindo, ele foi voto vencido. Joabe
não foi atendido pelo rei e teve que contar os exércitos. Então ele sai contando desde Dan até Berseba, contando os exércitos. E então Deus manda esse profeta que nós acabamos de ler aqui, de nome Gade, que fala para Davi assim: ó, Deus está muito irado com você, Davi. Não deveria ter contado os exércitos, não deveria ter contado os povos, não deveria ter feito esse censo. E Deus te dá 3 opções: ou 3 anos de fome, ou 3 meses na mão dos seus inimigos, ou 3 meses na mão de Deus. E aí aquela velha e bem conhecida frase de Davi, né? Prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. E então a matança começa desde Gade, desde todo o território de Israel ali, desde Dan até Berseba, e começa a morrer muita gente vai morrendo, porque eram 3 dias de morte. E Davi fica chateado, porque foi ele que pecou. Ele fala: Senhor, mas eu pequei, por que esse povo está pagando? E a hora que a mortandade, o espírito de morte, aquele anjo que estava cumprindo aquela declaração de Deus, de matança, chega em Jerusalém, Deus se arrepende. Deus fala: eu vou cessar a morte. E o anjo para bem em cima da eira de Araúna. E Araúna consegue enxergar o anjo da morte, que ele estava entre os céus, ou seja, ele não estava em cima no céu, nem na terra, ele estava no meio. E Araúna, ele enxerga, e a Bíblia fala em 1 Crônicas 21, que ele e os seus 4 filhos temeram o anjo, porque o anjo estava com a espada desembainhada, porque ele era um anjo de morte, tanto é que estavam morrendo muitas pessoas. Ele se esconde, mas nisso o rei Davi vem ao seu encontro, porque Gade revelou para Davi. Gade falou assim: ó, o anjo está lá na eira de Araúna. E hora que Davi chega a Araúna, igreja, Araúna fala: o que o rei precisa? Qual que é a necessidade do rei? E o rei fala: eu preciso da tua terra, eu preciso do teu gado, e eu preciso de lenha para fazer um altar aqui para Deus agora, oferecer um sacrifício, um holocausto, para que cesse a mortandade, para que a praga cesse e o povo pare de morrer. E Araúna, como nós acabamos de ler esses 5 versículos, fala: rei, pode pegar, a terra está aí, o gado está aí, pode usar os trilhos. Os trilhos é aquela que eles colocam, a gente chama de jugo, né? Que coloca no pescoço do gado, para ele andar pareado com o outro. Pode pegar, usa essas madeiras aí dos trilhos como local, como para fazer fogo, pode matar os gados e oferece como holocausto, pode usar minhas terras, pode fazer tudo isso. Agora, o que Araúna tem para nos ensinar, igreja? Aí que é o legal. Eu fui pesquisar quem que era Araúna, quem que era esse cara que falou: rei, pode pegar o que você quiser e fazer o que você quiser, e que o Senhor aceite a oferta. Araúna era um zebuseu, descendente dos cananeus. Araúna era descendente do povo zebuseu, que quando o povo saiu do Egito e caminhou lá os 40 anos e começaram a tomar as terras de Canaã e expulsar as pessoas, Araúna foi uma das pessoas que não foi expulsa. Por que ela não foi expulsa? Por que ele não foi expulso? Porque em Jerusalém os jebuseus tinham uma fortaleza, eles moravam entre muralhas, e ninguém conseguia tomar eles, ninguém conseguia invadir aquelas muralhas. E então Josué, junto com o povo de Israel, permitiu que eles ficassem ali, porque a hora que eles chegavam perto, eles tacavam lá as flechas, as pedras, matavam o povo judeu, então eles afastavam. Só que quando Davi
vira rei, Davi fala assim: eu quero fazer deste lugar a casa de Davi. O meu sonho é morar dentro dessas fortalezas. Nós vamos tomar este lugar. Nós vamos matar esses jebuseus e eu vou tomar este lugar. E não conseguiam, assim como Josué não conseguiu invadir aquele lugar. Então Deus dá uma estratégia para Davi. Deus fala assim: Davi, vocês têm que entrar pelos túneis subterrâneos, onde sai nós conhecemos por esgoto, né? Túneis de água, túneis de esgoto, vocês têm que entrar por baixo. Aí vocês vão conseguir invadir a fortaleza dos jebuseus. E então Davi faz uma promessa: quem conseguir entrar, abrir os portões para que a gente tome a cidade dos jebuseus, para que a gente tome a fortaleza, vai ser o chefe da guarda. É aí que Joabe se torna o chefe da guarda, porque Joabe pega uma caravana de pessoas lá, de soldados, invade pelos túneis, abre as portas pelo lado de dentro e o exército de Davi entra, e então tomam a cidade dos jebuseus, tomam aquele lugar. Igreja, Araúna com certeza perdeu familiares nessa guerra. Araúna com certeza perdeu pessoas queridas, entes queridos naquele lugar. E hora que Davi chega para ele, e ele está vendo o povo morrer devido àquela praga, ele não poderia ter pensado: bem feito, sim ou não? Está pagando o preço pelo que ele fez com o meu povo, está pagando o preço pela destruição que ele trouxe na minha casa. Mas não, igreja, Araúna abre mão. Araúna pergunta para Davi: o que nós precisamos fazer para acabar com isso? Davi fala: eu preciso oferecer um holocausto exatamente na sua eira, exatamente nas suas terras. E Araúna fala: fique à vontade. O que mais que você precisa? Preciso do gado. O gado também é teu, pode pegar. O que mais que você precisa? Precisa da madeira, pode pegar os trilhos, os julgos, pode usar tudo. Igreja, tem situações que nós precisamos nos dispor do que for necessário para conseguir sanar algum problema. Mas muitas vezes a gente fica limitando. Araúna não limitou nada. Araúna falou: tudo é teu, rei, fica à vontade. Araúna não ficou preso no passado, Araúna não ficou preso nos seus antecedentes, na situação que os envolvia, não. Araúna falou: pode pegar, rei, pode fazer o que você quiser. Mesmo ele sabendo que fazia parte de um povo cananeu. E às vezes a gente, como eu disse domingo aqui, às vezes a gente não consegue entender. Mas o povo cananeu não é bem-vindo em Jerusalém. O povo judeu não se dá muito bem com o povo cananeu. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão entender. Certa vez Jesus estava comendo na mesa de um senhor, de um judeu, e de repente chega uma mulher cirofenícia, cananeia, e ela fala para Jesus assim: Jesus, cura minha filha, que ela está possessa de demônios. E o demônio pega ela e joga ela no chão. E Jesus não dá atenção. Aí ela fala de novo: Jesus, cura minha filha. Aí Jesus fala assim: não é certo pegar o pão da mesa e dar pros cachorrinhos. Olha só. Essa é a forma do povo cananeu ser tratado pelos judeus. Aí o que ela responde, igreja? Alguém lembra? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus fala o que, igreja? Pode ir, a sua filha está curada. Sua filha está curada. Igreja, Araúna teria todos os motivos para não querer ajudar. Araúna tinha todos os motivos para falar assim: ô rei, na minha terra você não entra, irmão. Aqui você não vem. Mas Araúna estava disposto a ajudar. Araúna estava disposto a cessar aquela praga.
Araúna estava disposto a resolver aquele problema. E aí eu fui ler o que era essa eira de Araúna. Por que o anjo parou ali? Por que foi ali que o anjo parou? E sabe o que era a eira de Araúna, igreja? Era o Monte Moriá. O que tem no Monte Moriá, igreja? Foi lá que Abraão levou Isaque para ser sacrificado. E foi lá que depois dessa situação acontecer, que Salomão construiu o quê? O templo, no lugar da eira de Araúna. Olha como esse cara ficou marcado na história. Era só um lugar onde ele pastoreava o seu gado, onde ele mantinha ali o seu pasto. Mas a partir do momento que ele deu, a partir do momento que ele abriu mão, a partir do momento que ele quis ajudar naquela situação que Israel estava vivendo devido a um pecado de Davi, o seu espaço deu lugar ao templo de Salomão, ao lugar mais visitado, porque ainda hoje existe lá as ruínas das muralhas do templo de Salomão, e acredita-se que o terceiro templo vai ser levantado aonde? Na eira de Araúna, no Monte Moriá novamente. Igreja, tem vez que nós precisamos ouvir o que o Senhor quer. Não é por causa de uma situação, de um problema. Eu vou dar um exemplo aqui, porque às vezes vocês podem estar falando, mas onde o pastor quer chegar? Araúna tinha todos os motivos para não ajudar Davi, mas ele ajudou. Sabe por quê? Porque ele também iria pagar o preço. Ele também iria ter dificuldades com aquela mortandade. Às vezes dentro da nossa casa, igreja, e eu estou falando, quando eu falo dentro da nossa casa, eu estou falando casa mesmo, entre cônjuges, no casamento, nós não temos Araúnas, porque é um contra o outro. É um, mas eu tenho motivos, pastor, porque esse homem é um inferno na minha vida. Eu tenho motivos, pastor, porque essa mulher é uma praga. Mas tem horas que você precisa negociar, tem horas que você precisa abrir mão, tem horas que você precisa deixar tudo para trás, para poder cessar a praga. Às vezes está vivendo uma desgraça na família, às vezes está vivendo um inferno na vida financeira, às vezes está vivendo um inferno na vida conjugal, na vida familiar com os filhos, mas não tem trégua para orar junto, para cessar a praga, para pôr um fim naquilo, para falar assim, ó, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, mas nós precisamos em concordância orar juntos aqui e declarar que nós vamos vencer. Ah, mas você não vale nada. Mas nós estamos juntos, nós precisamos um do outro para cessar esta praga. Nós precisamos um do outro para que esse inferno saia da nossa vida. Quem que é que estava por trás dessa praga? Vamos lá em 1 Crônicas 21. Primeira Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Quem que estava por trás de tudo? Satanás. Satanás foi lá e incitou aquela situação. Satanás foi lá
e acendeu o pavio para aquilo acontecer. E graças a Deus, igreja, que Davi era um cara segundo o coração de Deus. Ele rapidinho se arrependeu e existia um Araúna para abrir mão de tudo. Eu até separei um versículo do capítulo 21 de 1 Crônicas, que mostra bem o que aconteceu ali, o versículo 23. Aqui a Bíblia chama ele de Ornã, o mesmo Araúna lá de 2 Samuel 24, aqui é tido por Ornã. Por quê? A palavra Araúna e Ornã significa a mesma coisa no hebraico, que é nobre, pessoa nobre. Então aqui o escritor usou por Ornã, mas vamos lá. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que eu dou os bois para holocaustos, os trilhos para lenha, o trigo para oferta de manjares, tudo eu vou doar. Tudo é teu. Lógico que nós sabemos que Davi não aceita aquilo de graça. Davi fala: não, eu tenho que pagar. Eu não posso oferecer uma oferta ao Senhor que não me custe nada. Eu vou pagar pelas terras, vou pagar pelos bois, vou pagar pelo trigo, vou pagar pela madeira, vou pagar por tudo. Mas igreja, o que eu quero deixar para vocês aqui nesta noite, muito gravado, é que precisa haver trégua de vez em quando. Precisa entender que Satanás está por trás de muitas situações que nos envolvem. E às vezes nós vamos precisar uns dos outros para cessar a praga. Araúna tinha todas as razões do mundo para falar: não vou ajudar Davi, ele que se vire. Mas o anjo parou bem nas terras dele. O anjo estava bem em cima das terras dele. E o profeta fala para Davi: Davi, o holocausto e a oferta tem que ser feita lá, nas terras de Araúna, na eira de Araúna. Ou seja, aqueles que você matou lá atrás, que você guerreou, que você expulsou, agora você precisa dele para ajudar nessa situação. Agora você precisa dele para que essa situação se resolva. Na nossa casa, muitas vezes, precisa de Araúnas, igreja. Na nossa família, muitas vezes, precisa de Araúnas. Pessoas que vão abrir mão do seu ego, da sua mágoa, do seu ressentimento, para o bem comum, para que tudo aconteça. Às vezes nós não entendemos o porquê, mas precisamos. Eu sou pastor, como vocês muitos me conhecem, desde 2011, fui levantado mesmo, pastor, são 13 anos, eu já vi de tudo, igreja, eu já vi mulher desejar que o marido quebre, eu falei: mas se ele quebrar, você não vai quebrar também? Mas pelo menos ele vai sofrer. Mas você vai sofrer também. Mas eu quero, porque ele é ruim. Fala: ei, ele é ruim, você não. Igreja, é um verdadeiro cabo de aço, cada um puxando para um lado. Tem que lutar junto, tem que vencer junto. Tem lá um devorador, como nós acabamos de ler aqui. Satanás estava por trás daquela artimanha. Satanás estava incentivando Davi a contar o povo, porque ele sabia que Deus iria ficar irado com Davi. Satanás estava por trás daquela situação. Os estudiosos não sabem explicar direito por que Deus ficou tão irado com Davi. Se foi porque ele mandou contar o povo, e ele mesmo era um homem que não confiava em exércitos. Ele escreve lá no Salmo 20, versículo 7, acho que muitos de vocês conhecem: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Ele mesmo é o cara que, quando ele vai enfrentar Golias, ele fala: você vem contra mim com espadas, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti
no nome do Deus dos exércitos. Não se sabe, os estudiosos não se sabe se esse foi o motivo que Deus ficou irado com o Davi, ou se foi porque ele violou uma lei. Porque lá em Êxodo 30, versículo 11 ao 16, a Bíblia fala que Deus dá para Moisés a forma correta de se fazer um censo. Deus dá para Moisés como que tem que ser feito um censo. Então pode ser que Deus ficou irado com Davi, porque ele pecou contra o método, a forma de fazer, e eu não duvido. Por que eu não duvido? Vocês todos vão lembrar. Quando Davi assumiu o reino, o que ele fez? O que ele quis fazer? A primeira coisa que ele quis fazer, igreja? Subir a arca, não foi assim? Trazer a arca para Jerusalém. Como é que ele foi buscar a arca lá? Alguém lembra? Preparou o melhor carro, os melhores bois, e colocou a arca onde? Em cima do carro de boi. De repente a arca estava caindo, o que aconteceu? Uzá foi lá e segurou a arca para ela não cair. O que aconteceu com ele? A Bíblia fala que um raio veio do céu e partiu ele no meio. Ele abriu no meio, a ponto de Davi ficar impressionado com a situação. E ele foi embora, deixou a arca na casa de Obed-edom. E aí a Bíblia fala que 3 meses depois ele estava lendo o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Lógico, antigamente era rolo. Ele estava lendo e ele descobriu. O que ele descobriu, igreja? Como que carregava a arca? Como que carregava a arca? Alguém lembra? Pelas varas, não podia tocar nela, só nas varas, nos ombros de quem? Dos levitas. Só levitas poderia conduzir a arca. Ele conseguiu levar a arca para Jerusalém? Conseguiu. Morreu alguém? Não. Por quê? A forma certa, a forma correta, o método estabelecido. E existe um método para fazer um censo que Deus deu. Então acredita-se que a forma que ele fez foi errada. Então Deus pode ter se irado com ele pelo método, ou Deus pode ter se irado com ele pela motivação. Ele não tinha motivos para fazer aquela contagem, porque ele vencia todas as guerras. Mas uma coisa é certa, igreja, um homem chamado Araúna, que não tinha nada a ver com aquela situação, que não tinha nada a ver com aquela história, tinha todos os motivos do mundo para querer o mal de Davi. Fala assim: Davi, tudo que eu tenho eu te dou, pode pegar, pode fazer o que tiver que fazer, mas resolve o problema. Resolve o problema. Igreja, tem situações que você tem que parar, analisar, e se você tem mágoa ou não, ressentimento ou não, está brigado ou não com a pessoa, com o cônjuge, no trabalho, você tem que falar assim: nós precisamos dar uma trégua, orar junto e resolver o problema, e resolver a história. Eu trabalhei 14 anos no mesmo lugar, pedi as contas e abri a minha empresa de consórcio no mesmo lugar, e fiquei mais 10 anos. E sabe que hora que eu saí da empresa para abrir o meu próprio negócio? O dia que eu aprendi a lidar com o meu gerente, porque eu e ele só batia de frente. Ele só não me mandou embora, igreja, porque eu era bom para trabalhar. Ainda não sou ruim ainda não, estou velho, mas não sou ruim. Eu era bom para trabalhar. As coisas na minha mão andavam. Então, ele me tolerava, mas eu batia muito de frente com ele. Um dia eu estava orando e veio no meu coração: eu não posso brigar mais com esse cara. Ele é acima de mim, ele é meu superior. Não tem por que eu bater de frente com ele. Igreja, eu nunca fui mal educado com ele, eu nunca desautorizei ele.
Mas é aquele negócio, você fica com aquela coisa ruim, porque a pessoa... é um sentimento estranho que nós temos, né, com pessoas acima de nós. A gente não sabe muito lidar com o encarregado, com pessoas superiores, né? Tanto é que o próprio Paulo ensina que nós devemos orar pelas autoridades, porque eles tendo paz, nós temos paz. Nós não sabemos lidar com isso. Tanto é que Paulo ensina que tem que orar. E eu falei, não vou mais brigar com esse rapaz, não vou mais discutir, não vou mais ficar de cara feia, o que ele pediu eu vou fazer e acabou. Igreja, e aí ele vinha, às vezes até pedia as coisas já preocupado de eu falar alguma coisa, ou de eu questionar alguma coisa, e eu falava, não, vamos fazer. Aí a hora que as coisas ficou tudo bem, Deus falou para mim, agora pede as contas e vai para o consórcio, que agora tem outra etapa na sua vida aí. Eu falei, olha só, quando eu apaziguei as coisas, porque o problema, a gente sempre fala que é o outro, né? O problema é sempre o outro, não é você. Mas quando eu tomei a atitude de apaziguar, tudo deu certo. Quem que tomou a atitude de apaziguar? Araúna. Davi era acima dele. E a hora que ele chega na eira de Araúna, Araúna fala, pode pegar, é tudo te dou. Davi fala, não, eu vou comprar. Fala, fica à vontade, mas tudo é teu, já está dado. E apaziguaram um problema. Resolveram uma situação que Satanás estava incitando. Às vezes Satanás está incitando a sua casa, Satanás está roubando os seus bens, Satanás está roubando a sua prosperidade, Satanás está roubando o seu dinheiro, e em vez de vocês se reunirem com aqueles que estão envolvidos para resolver o problema, não, fica com picuinha, fica com disse-me-disse, e não resolve. Igreja, Araúna é um exemplo, era um cananeu, um zebuseu, que passou uma dificuldade tremenda com o próprio rei Davi, acredito que ele mesmo, diretamente, porque Davi tomou a cidade dele para fazer a cidade de Davi, para o lugar que ele reinou, a capital do reino, que era em Jerusalém. E agora ele estava lá no cantinho dele, lá no Monte Moriá, com a sua eira, com os seus bois, com os seus 4 filhos. E de repente, quem que chega lá? Davi, precisando de uma ajuda, de algo para resolver um problema. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a dificuldade, a pastora até citou que sentiu no coração de orar, porque às vezes as pessoas estão doentes por dentro, doentes na alma, doentes no coração. Igreja, é o inimigo nesses últimos dias agindo, na sua casa, na sua família, nas pessoas que estão perto. É hora de você ser um Araúna. Senhor, o que você precisa de mim, para que tudo dê certo? O que tiver que fazer, eu vou fazer. O que tiver a abrir mão, eu vou abrir mão. Mas eu quero ter paz. Eu quero que o Senhor cesse a mortandade na minha vida, ou seja, matar a minha prosperidade, matar os meus sonhos, matar os meus planos. Eu quero que o Senhor cesse isso. Eu quero ter paz. Eu quero ter tranquilidade. Como no meu caso, lá onde eu trabalhava, eu quero ter vontade de ir trabalhar. Eu quero ter prazer de levantar de manhã, montar na minha moto na época, e ir para o trabalho, porque eu não tinha mais prazer, igreja. Quantos homens não têm prazer de voltar para casa, porque chega em casa, tem uma Mical lá, um inferno de uma mulher? Quantas mulheres não querem que o marido saia do serviço, que ele fique lá fazendo hora extra, que ele durma no serviço, porque a hora que chega lá um ogro, chega um inferno de um infeliz, briguento, xingando tudo, e o diabo está sorrindo, porque ele fala, ali não existe Araúnas, ali não existe paz, ali não
eu posso agir, roubar o que é deles, porque eles não vão parar para se unir e resolver o problema. Eles vão continuar brigando, eles vão continuar se enfrentando. Igreja, você só vai ouvir falar de Araúna nesses dois capítulos da Bíblia, 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21. Você não vai mais ouvir de Araúna. Você vai ouvir do Monte Moriá, você vai ouvir do templo, você vai ouvir do sacrifício de Abraão, mas do monte, da eira de Araúna, dificilmente você vai ouvir de novo. Mas Araúna foi um homem que sofreu na mão de Davi, mas que na hora que precisou, para apaziguar uma situação, ele estava disposto a ajudar, ele estava disposto a fazer, ele estava disposto a doar. O que precisa? Eu vou dar tudo. O que você precisar, eu vou abrir mão nesse momento, para que a coisa aconteça. Igreja, às vezes Deus pede para nós abrir mão de um vício, e a gente não apazigua. Às vezes Deus pede para nós abrir mão de um rancor, de um ressentimento, uma mágoa, e a gente não apazigua. E é engraçado que a Bíblia fala assim, e vocês conhecem esses textos: com a mesma medida que medires, você será medido. A Bíblia fala, se vocês não perdoarem aqueles que pecam contra vocês, como é que o vosso Pai Celestial vai perdoar os vossos pecados? Lembra da história de Jesus, da parábola? Havia um homem que devia 100.000 dinheiros, o outro devia 100 dinheiro. Deus perdoou a ambos. Quem mais amou? O que devia mais. O que devia mais. Jesus falou, vocês estão certos. A quem mais perdoou, mais amou. E a outra parábola? Havia um homem que devia muito dinheiro, não tinha como pagar, foi preso. E na hora do julgamento, lá para manter a prisão dele, ele falou, não tem como pagar, me perdoa. Tá bom, eu vou te perdoar, pode ir embora, não precisa pagar nada. Aí ele estava no caminho, o que ele fez? Encontrou uma pessoa que devia pouco dinheiro para ele lá. Você não vai me pagar? Não, pode levar preso. Pode levar preso. Não, mas me perdoa, perdoa minha dívida. Não, não vou perdoar, porque você não me pagou. Aí algumas pessoas falaram assim, ô Senhor, sabe aquele cara que você acabou de perdoar aquele monte de dinheiro? Vamos falar em valores para vocês entenderem. Sabe aquele cara que você acabou de perdoar 100 mil reais aqui? Tinha um cara devendo 10 mil para ele não perdoou não, mandou o cara preso. Aí o Senhor, manda buscar ele lá que eu vou prender ele. Manda buscar ele lá que ele vai preso. Igreja, muitas vezes nós somos assim. Não conseguimos perdoar o nosso cônjuge. Não conseguimos perdoar o nosso patrão. Não conseguimos perdoar o nosso gerente, o nosso líder. Não conseguimos perdoar o nosso vizinho. Não conseguimos perdoar as pessoas que estão próximas de nós. Mas queremos receber o perdão. Queremos estar no céu. Igreja, seja Araúna, esteja disposto a ajudar, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos estar orando. Já passou um pouquinho do horário. Peça para Deus trazer no seu coração agora aquilo que tem que ser apaziguado, igreja. Peça para Deus trazer no coração agora aquilo que tem sido uma maldição na sua vida e que você precisa de pessoas ou de alguma situação para te ajudar a se livrar daquilo. Igreja, eu tinha uma situação, eu estou lembrando disso agora, eu quero comentar justamente para vocês entenderem o que eu quero falar. Eu tinha uma situação na minha vida que me prendia demais. E um dia Deus falou assim para mim, vai lá e fala com a tua mãe, porque a situação era com a minha mãe. Você precisa dela para resolver essa situação. E eu vou falar aqui porque não é mentira.
A minha mãe sempre puxou a sardinha para o lado do Tato. Olha, eu nunca vi aquilo, e eu tinha mágoa, eu não sabia que aquilo era mágoa, mas eu tinha raiva daquela situação. O meu pai me ajudou a comprar uma mobilete, que eu dei metade, ele deu metade, porque eu trabalhava no final da Badiba City, e eu estudava no Monsenhor Gonçalves, então não dava tempo de eu pegar o ônibus. Aí meu pai falou, vamos comprar uma mobilete, você vai para a escola, você sai do serviço, já vai para a escola com a mobilete, vai dar tempo. Igreja, eu não estou brincando, eu não fui 15 dias com a mobilete, ele fez um inferno na vida da minha mãe e do meu pai, que meu pai pegou a mobilete e deu para ele, eu falei, mãe, eu preciso, mas ele não para de me encher o saco, eu tenho que dar essa mobilete para ele. Então dá, vai fazer o quê? E um dia eu estava orando, Deus falou para mim assim, resolve esse problema, vai lá e conversa com a tua mãe. E eu nunca esqueço, igreja, eu orei e falei, Senhor, me dá uma oportunidade, porque minha mãe é difícil. Quem conhece minha mãe sabe. Eu falei, eu preciso de uma oportunidade, porque não vai ser simples resolver esse problema com a minha mãe. Aí um dia, eu fui na casa dela, isso eu estou falando, igreja, eu estou há 6 anos aqui, eu estou falando de 10, 12 anos atrás, muito tempo. Eu cheguei nela um dia, só ficou eu e ela na cozinha, num almoço de domingo de família. Eu falei, mãe, eu vou te fazer uma pergunta, você seja bem clara para mim, por que você sempre favoreceu o Tato, e sempre me prejudicou nas coisas? Ela falou, isso te incomoda? Eu falei, demais, hoje não me incomoda mais, mas já me incomodou demais. Hoje eu já estou casado, tenho família, não me atrapalha tanto. Ela falou assim, porque o teu irmão, até que eu estiver viva, eu vou ter que conduzir ele não anda sozinho. Você não, você nos trancos e no barranco você anda, você não precisa de ninguém. Você, o André, é igualzinho, vocês vão, o Tato não. O Tato tem que estar litoriando ele, lógico que ele mudou demais, ele aceitou Jesus, hoje é outra pessoa, mas ela falou, o Tato você tem que estar ali do lado dele, porque ele sempre está fazendo alguma coisa errada, então você tem que estar ali cuidando. Ele falou assim, você tem filha, e a tua filha vai crescer, e se Deus preparar, você vai ter outro filho, e você vai ver que uma você vai ter que cuidar mais do que a outra, uma você vai poder deixar, mas a outra você vai ter que estar do lado. E eu falei, era isso? Ela falou, é. Eu falei, por que você não me falou isso antes? Ela falou, você nunca perguntou? Eu falei, eu sofri a vida inteira com esse negócio. Ela falou, mas resolveu? Eu falei, resolveu. Eu precisei da minha mãe, eu precisei apaziguar, eu precisei chegar lá e falar, mãe, vamos resolver uma situação. Como a Simone disse, às vezes tem pessoas aqui dentro que precisam de cura na alma, e às vezes é uma conversa com a mãe, às vezes é uma conversa com o pai, às vezes é uma conversa com o cônjuge, às vezes é uma situação na empresa onde trabalha, eu não sei o que é, igreja, mas Araúna nesta noite nos ensinou, não esteja disposto a briga não, esteja disposto a resolver. O que precisa para resolver? Vamos resolver. Como que precisa para apaziguar? Vamos apaziguar. Essa semana ainda aconteceu uma situação lá no nosso trabalho, né? O meu irmão bravo querendo, eu falei, não, nós não vai fazer nada disso. Não, mas não vai fazer, nós vamos apaziguar. Ela vai chegar aqui, ela vai falar isso, eu vou falar aquilo. Eu falei, você não vai falar nada, você vai engolir seco e vai falar, nós vamos fazer. Para apaziguar, vamos apaziguar. Vamos resolver o problema. Não sei o que você precisa, mas nesta hora, feche os seus olhos, peça para Deus trazer no seu coração aquilo que você precisa fazer para apaziguar uma situação, aquilo que você precisa fazer para resolver um problema. Davi precisava resolver um problema, a mortandade do povo, já tinha morrido 70 mil pessoas, e precisava ir na terra de um Zebuseu, precisava ir na terra de um cananeu. Vamos lá, vamos resolver o problema, amém? Senhor nosso Deus,